Bom dia, irmãos. Vamos mais uma vez estudar, a palavra, compartilhar um pouco. Eu confesso que esse tema não é um tema tão simples, tão fácil de ser praticado, né? Ele é talvez fácil de ser falado, mas eu vejo que na prática é bem desafiador. Normalmente, quando eu venho aqui, eu falo sempre o contrário, né? Falo um tema fácil, né? Uma palavra simples, mas essa nem tanto. Essa daqui, pelo menos para mim, é desafiador, é difícil. E eu fiquei bem incomodado para falar sobre esse tema. Até falei com a Débora, com a minha esposa, eu falei, rapaz, será que é isso mesmo, é esse tema? É um tema que muitas vezes nos confronta, e nos desafia, a mudança nos desafia a muitas vezes ir contra toda a nossa natureza humana, nossa natureza que a gente sabe que é carnal, Nossa natureza, ela tende para o lado negativo. E eu estava lembrando, que há uns meses atrás, teve uma série de mensagens que a gente estava iniciando, a gente estava fazendo a abertura com base em Mateus 28:20, que fala: ensine-os a guardar tudo que eu vos ordenei. Então, as orientações de Jesus para nós, ela vira um modelo, ela vira um padrão. O nosso maior objetivo é obedecer, nosso maior objetivo é seguir esse modelo, sendo um discípulo de Jesus. E na aula dominical dos jovens, a gente está estudando as doenças do coração. É um tema difícil, é um tema que a gente tem gostado bastante das aulas, mas são os assuntos que mexem com a gente. Sabe aqueles assuntos que você fala, rapaz, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E o Renan trouxe uma excelente aula. Inclusive, os jovens estão afiados aí, viu? A liderança aí, pode usar mais os jovens, que os jovens estão afiados. O Renan trouxe uma aula falando sobre julgamentos falsos e críticas. Também o Sam trouxe um tema voltado para a inveja, o Júnior, ingratidão. O Matheus falou sobre descontentamento. Olha os assuntos que a gente está abordando, que a gente está tratando. E aí, nessa aula que o Renan trouxe, de julgamentos falsos e críticas, a gente fez um bate-papo, e aí ele citou duas passagens que eu quero compartilhar com vocês aqui, mas hoje o tema é sobre perdão, O tema central hoje, a gente vai falar um pouco sobre o perdão. E não tem como a gente falar sobre o perdão sem antes a gente falar sobre um grande alicerce, que é o amor. Então vamos fazer a leitura. A minha versão aqui está NAA, a princípio essas duas passagens. 1 Pedro 4, versículo 8. 1 Pedro 4, 8, a versão NAA. Que diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Algumas versões falam que cobre muitíssimos pecados, Algumas versões está um pouco diferente, mas aqui, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui a recomendação é para a gente ter muito amor uns para com os outros, porque sem esse muito amor, dificilmente a gente vai conseguir perdoar, a gente vai conseguir relevar, a gente vai conseguir ter esse olhar de misericórdia para com o nosso próximo. Uma segunda passagem, também na NAA, 1 Coríntios 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas duas passagens foram citadas nesse estudo que a gente fez, que o Renan trouxe para a gente, falando sobre os julgamentos falsos e críticas. Então,
A ideia do amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E também, como o Bi nos dirigiu um cântico, vem encher-nos com o teu amor. Todos os dias a gente precisa buscar esse amor que vem de Deus, né? Esse amor não vem da nossa carne, não vem do nosso lado humano. Esse amor, ele só é possível vindo de Deus, porque senão a gente não consegue praticar, né, isso com o nosso próximo. E aí eu vi uma frase que eu achei interessante, que fala assim: as falhas dos outros parecem enormes se o nosso amor para com ele é pequeno. A falha do nosso próximo parece enorme, parece gigante, se a gente não tem amor para com ele. Então, com amor, a gente consegue perdoar, a gente consegue diminuir essa crítica, a gente consegue diminuir esse olhar pesado e também não perdoar. O ódio ou a falta de amor, ele é um obstáculo, ele vira uma parede contra o perdão, né? Se a gente não tiver o amor, a gente dificilmente vai conseguir praticar o perdão. Então, nosso primeiro ponto, né? Nosso primeiro ponto é o amor. Ele é o alicerce, ele é a base para que a gente consiga perdoar. Irmãos, eu não falo só aqui dentro da igreja, mas em todo lugar, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente for, se a gente não tiver amor, a gente não vai conseguir perdoar. A gente não vai conseguir ter um olhar de misericórdia. O Júnior uma vez nos trouxe 2 mensagens falando sobre a misericórdia, né? A misericórdia que Deus teve conosco e a misericórdia que a gente tem que ter com o próximo. E a ideia hoje aqui não é tão diferente. Esse olhar perdoador que a gente tem primeiro com Deus para que a gente possa ter com o nosso próximo. E aí, qual é o nosso maior exemplo de amor? É Deus, né? Deus com esse plano perfeito, com esse plano maravilhoso que entregou o seu Filho para nos perdoar, para nos salvar do pecado. Ele não só amou o mundo, né, de tal maneira, ele não só amou o mundo, mas ele amou de tal maneira, né, que ele entregou o seu bem mais precioso, né, algo que ele tinha de mais valioso, ele entregou por amor de cada um de nós, por mim e por você. Então o amor, ele é a base. O amor, ele é a chave de tudo. Perdoamos porque fomos perdoados. Lá em Mateus 6, quando Jesus ensina a orar, vamos fazer a leitura desse texto. É Mateus 6, estou na versão agora NTLH, para facilitar a nossa leitura. Mateus 6, versículo 12 e depois 14. Mateus capítulo 6, versículo 12 e depois 14. Que diz: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E o 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Versículo 15. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então a gente perdoa porque a gente foi perdoado, né? A gente até falou um pouco sobre isso na aula dominical. A régua, ela é altíssima. A gente deve perdoar porque a gente foi perdoado primeiro. Olha a expectativa, né? Olha a régua como é alta. A gente perdoa porque a gente foi perdoado. E também nós carecemos de perdão, porque nós também falhamos. Todos os dias nós falhamos. Às vezes intencionalmente, às vezes sem perceber, às vezes nem percebemos e falhamos com o nosso próximo. Então, nós também carecemos desse perdão. Lá em Lucas, capítulo 23, a gente vê o maior exemplo, né, de perdão. Mais uma vez. E lá no final, no versículo 34, lá no final, no 34 do capítulo 23, Lucas 23, 34. Lá no finalzinho, Jesus estava sendo crucificado, né? Ele estava ao lado de 2 criminosos,
e ele ali no meio, né, inocente, sem pecado, e estava sendo condenado à morte, né, sendo crucificado. Algo tão injusto. E aí ele diz, né? Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Perdoa essa gente, pois eles não sabem o que fazem. Lá no finalzinho do versículo 34. E a gente vê mais um grande exemplo parecido. Lá em Atos 7, a partir do 58. Atos 7, a partir do 58. 58 a 60. Atos 7, do 58 ao 60. Que Estevão estava sendo apedrejado, né? Ele estava sendo julgado ali. E aí, no final dos 60, diz: ele ajoelhou e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu, né? Então, a gente vê um exemplo parecido com o de Jesus, né? Estevão estava sendo morto, estava sendo ali apedrejado. Talvez qualquer um de nós estaria bravo, estaria esperneando, né? Estaria com raiva daquela gente, e ele pede para que Deus não julgue, né? Não condene por causa desse pecado. Então a gente vê mais um grande exemplo, né? A nossa tendência é totalmente contrária a isso. E Colossenses 3, versículo 13, diz: Não fiquem irritados uns com os outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Então a gente vê mais um exemplo, né? Assim como o Senhor perdoou cada um de vocês, perdoe também o seu próximo. Perdoe uns aos outros. Na sua família, né, no nosso trabalho, dentro da igreja, por onde passarmos, perdoe uns aos outros. E todo dia a gente passa por situações que a gente pode praticar o perdão. Efésios 4:32, que também diz parecido, né? Paulo que dá uma orientação parecida, que diz: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, novamente, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou cada um de vocês, assim como Cristo perdoou cada um de vocês. Então, nosso primeiro ponto é o amor. Sem o amor, não tem como a gente praticar o perdão. Não existe perdão se não existir antes o amor. O nosso segundo ponto, eu gosto bastante desse texto, que é Amós 3, versículo 3. Que ele diz: será que dois andarão juntos se não tiver de acordo? Será que dois andarão juntos se não tiver de acordo? Eu gosto bastante desse versículo porque a gente consegue aplicar com a ideia de propósito, né? De andar junto, de estar alinhados, né? Com Deus. Então, para andar com Deus que perdoa, devemos também praticar o perdão. Não queremos ser imitadores, não queremos ser discípulos. Então devemos imitar em tudo. Um Deus perdoador, nós devemos ser também perdoadores. Ter o mesmo objetivo, ter o mesmo propósito, estar alinhado. E nem sempre vai ser fácil. Então, para andar com Deus que perdoa, devemos praticar o perdão. Esse é o segundo ponto. A gente vê a ideia lá do servo sem misericórdia. Teve um perdão tão grande na sua vida, né? Recebeu um perdão imenso. A gente não vai fazer a leitura aqui para não ficar extenso, também a gente conhece essa passagem. Ele teve um perdão tão grande na sua vida, e aí ele virou as costas. Quando ele precisou praticar o perdão de algo tão pequeno, tão insignificante, ele não conseguiu. E esse servo sem misericórdia, muitas vezes, pode estar representando cada um de nós, porque não é fácil
perdoar. Não é fácil. Todos os dias a gente pode se deparar com uma situação como essa. Recebemos um perdão tão grande de Deus de todos os nossos pecados. E aí, às vezes, quando a gente precisa perdoar o nosso irmão, às vezes uma coisa insignificante, a gente tem uma dificuldade tão grande. E aí, o terceiro ponto, esse segundo ponto, né, a gente deve ser imitadores, né, devemos estar com o mesmo objetivo de Deus. O primeiro ponto, amor. O segundo, ter esse mesmo objetivo de Deus. E o terceiro ponto, que perdoar, às vezes, é sacrifício. Né? A gente vê lá Pedro, né, perguntando para Jesus se 7 vezes seria o suficiente, lá em Mateus 18, do 21 ao 22. Ele pergunta 7 vezes, né, se era suficiente, mas Jesus fala 70 vezes 7. Ou seja, né, uma metáfora, Jesus está tentando ali ilustrar que muitas vezes vai precisar ainda mais, né, ainda mais do que Pedro estava falando. Né? Pedro já falou com um tom de que 7 seria muito, né? Jesus fala, não, é 70 vezes 7. Então, é mais desafiador do que a gente pode pensar. E Deus, ele perdoa, irmãos, livremente, ele perdoa com abundância. E joga nossos pecados nas profundezas do mar, como diz lá em Miqueias 7,19. Também tem uma passagem de Hebreus que eu não anotei aqui, que também fala que ele esquece, né, nossos pecados. Ele passa uma borracha. Né? Ele deixa para lá os nossos pecados. Né? Quando a gente entende, quando a gente se converte, Deus, ele apaga, ele joga no mar de esquecimento. E às vezes a gente não consegue viver isso. Lá em Isaías também, 43:2, eu anotei aqui, também a mesma ideia, ele apaga nossas transgressões e dos nossos pecados não se lembrará mais. Ele apaga, ele limpa, ele passa uma borracha. Esse é o verdadeiro perdão. Ele não fica relembrando, falando para cada um de nós, Vitor, lembra do seu pecado? Deus não fica ali remoendo aquele pecado, aquela vida nossa do passado. Ele passa uma borracha. E a gente deve fazer o mesmo com o nosso próximo. Perdoar livremente. Perdoar com abundância. Nem sempre vai ser fácil. Mas é o que Deus quer de cada um de nós. Então, perdoar às vezes é sacrifício. Né? Esse amor que devemos ter nem sempre vai ser fácil. Então, seria o terceiro ponto. Perdoar, às vezes, é sacrificial. E o quarto ponto, o perdão, ele é diferente de ressentimento. Tem um pouco dessa ideia de lembrar, de ressentir. A gente falou disso na aula dominical, foi um dos temas, né, o ressentimento, e eu anotei aqui porque eu acho que é importante, porque às vezes a gente tem uma ideia errada do perdão. A gente fala, eu perdoei, mas às vezes é um perdão só da boca para fora. Mas você fica lembrando, você fica remoendo, aquilo fica vindo na sua mente, e isso traz a ideia do ressentimento. Você ressentir, você ficar relembrando, você ficar remoendo, né, como a gente costuma dizer. Então, o verdadeiro perdão, ele é diferente do ressentimento. Ele não tem nada a ver com ressentimento. A gente deve seguir esse grande exemplo de Deus. Jogar nas profundezas do mar. Não se lembrar mais do pecado alheio, do pecado, né, que cometeram contra nós. De alguma falha, de algum problema que tivemos com uma pessoa. Esse perdão, ele tem que ser diferente do ressentimento. Vamos ler lá em Mateus 5, versículo 22. Mateus 5, versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Pode passar para o próximo. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e se lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você,
deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Aqui na minha versão está, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Está mais ou menos, fazer as pazes, é isso mesmo. Então, muitas vezes, eu fiquei pensando aqui, né? Muitas vezes, por essa versão aqui, a gente vê, né? Se o seu irmão tem alguma queixa contra você, dá uma ideia de que, às vezes, nem a gente pecou contra o irmão, às vezes é algo que ele tem contra você, né? E muitas vezes a gente pode ter a situação de pedir perdão, mesmo não estando errado, né? A gente ceder, a gente abrir mão. E aqui a palavra fala, né? Se o seu irmão tem alguma queixa contra você, tem algum problema, alguma situação, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo, vá depressa, vá rápido, fazer as pazes, pedir perdão, mesmo estando certo, né? Fazer as pazes com seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então a gente vê o quanto Deus valoriza o perdão, quantas passagens, quantas situações, né? Eu não vou nem citar todas aqui, mas a gente tem exemplos práticos, né, de situações na Bíblia, de personagens que precisaram perdoar, quantas e quantas, né? A gente não vai fazer a leitura para não ficar extenso, mas a gente vê o quanto Deus valoriza isso, o perdão. Deus valoriza. Se Deus valoriza, nós também devemos valorizar. Nós também devemos praticar. E, irmãos, eu não sei, né, qual que é a visão que cada um tem, mas eu fico pensando, né? Eu até anotei aqui, o perdão, ele abre portas que o ódio jamais pode abrir. Eu estava falando sobre esse tema com a Adé. A Adé falou, você vai citar algum exemplo prático, né, da sua vida, alguma situação? Eu falei, acho que não, mas eu estava lembrando aqui. Certo dia um vizinho fez uma situação lá, né, pra gente, na outra casa que a gente morava. E aquela situação me deu um prejuízo danado, e parece que ele fez de maldade, não sei, né, mas parece que ele fez de maldade e esse prejuízo deu um trabalho para mim. Deu um trabalho, né? E eu tinha todos os motivos para ficar com muita raiva e não ter perdoado, né? E talvez ter rixa, né, até hoje, ter uma inimizade. E aí eu falei, meu Deus, né? Era bem praticamente no começo, né, de vida cristã minha, que não tem muito tempo, né? Não briguei, não discuti e segurei aquele prejuízo, né, e deixei para lá. E até hoje, né, a gente depois acabou revertendo, porque a gente acabou tendo uma amizade, né, e até hoje a gente, um acompanha o outro, a gente está um pouco longe, mas a gente acaba um acompanhando o outro nas redes sociais, né, e eu fiquei pensando, né, até falei para Débora, né, essa frase, o perdão, muitas vezes ele abre portas, ele pode abrir portas para uma amizade, ele pode abrir portas para a gente pregar o Evangelho, né, muitas vezes as pessoas que não têm Deus, elas vão ver através, às vezes, do nosso perdão, da nossa misericórdia, o Deus que a gente serve, né? O Deus que a gente serve, que é um Deus que também perdoa. Devemos ser como Ele. E aí vai só abrir portas, né, para o Evangelho, para uma amizade, para boas ocasiões. E aí eu tenho mais alguns pontos aqui que eu queria rapidinho finalizar, passar para vocês. Número 1, se é importante para Deus, deve ser para nós, como foi falado. 2, liberar perdão nos trará benefícios, só benefício. Não tem como, tenho certeza que nenhum de nós poderia falar, eu perdoei e não foi tão bom assim. Não, quando a gente perdoa, sempre é bom, sempre tem benefício. Seja espirituais, ou seja até questão de saúde. Quantos estudos a gente já ouviu que pessoas que não liberam perdão têm mais chance de desenvolver problemas de saúde? Então, liberar perdão sempre trará benefícios, seja espirituais ou seja até para a nossa saúde mental, física e etc. 3. Não querer é diferente de não conseguir. Isso a gente falou na aula dominical, essa frase. Não querer é diferente de não conseguir. Se você não consegue, peça... Obrigado, senhor. Se você não consegue,
peça ajuda para Deus, né? Vai ter situações que a gente, isso não é brincadeira, vai ter situações que a gente vai orar a Deus e falar, Deus, eu não consigo perdoar, por causa de tal situação, foi tão pesada, foi tão complicado, e eu não consigo perdoar, me ajuda, né? Deus, ele pode nos ajudar. Então, não querer é diferente de não conseguir. Se você não querer, nem Deus pode fazer nada. Se falar, não quero, não vou, e ponto, aí é diferente. Aí o coração está endurecido para o perdão. Agora, não conseguir, peça ajuda para Deus, ele é poderoso para ajudar a liberar o perdão. Lembre-se, o maior perdão de todos, Cristo morreu por cada um de nós. Não precisa abrir, mas lá no final de Isaías 53:5, diz, pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. O que Cristo fez por cada um de nós, para que a gente pudesse ser perdoados dos nossos pecados, não tem preço que vai pagar. As suas feridas nos sarou. E não tem prova de amor, não tem nada maior do que isso. O maior perdão de todos foi Deus enviar o seu bem mais precioso na terra em favor de cada um de nós. Sim, quando lembramos que devemos perdoar, pois fomos perdoados primeiro, fica mais fácil, né? Às vezes, se a gente olhar para o próximo, falar, mas ele é isso, ele é aquilo, ou ele fez isso comigo, a gente ficar contando, a gente dificilmente vai conseguir perdoar. Mas quando a gente olha para Deus, o que Deus fez, o que a gente recebeu de perdão, aí o fardo ele fica bem mais leve, ele fica mais fácil, né? Quando a gente coloca essa régua voltada para Deus. O perdão é o amor em prática. Não tem como a gente perdoar se a gente não voltar lá no início, lá na base, lá no alicerce, que é o amor. Não tem como, não existe o perdão se não tiver o amor. Paulo fala, né? Tantas coisas que eu poderia fazer, mas se não tiver amor, não vale nada. Não vale nada. A gente fala que perdoa da boca para fora, mas se a gente não tiver o amor, não é válido. Não vai valer de nada. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. E a gente está finalizando. 2 Coríntios 2, 10 e 11. É essa versão NVI, se for possível. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos a sua intenção. Olha só, né? Aqui Paulo está falando. Perdoei na presença de Cristo. Eu anotei aqui, a gente colocar luz na situação. Perdoar na presença de Cristo. E aí o segundo ponto. A fim de que, essa ideia de a fim de que, qual a importância? Né? Por quê? E aí ele responde, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos a sua intenção. Irmãos, quando a gente não perdoa, a gente está dando vantagem para o nosso inimigo. A gente está dando vantagem para Satanás. Paulo aqui ele é muito claro. Não tem como a gente não perdoar e achar que a gente está agradando a Deus. Toda vez que a gente não perdoa, a gente sabe, está 1-0 para quem? É um jogo, né? E quando a gente perdoa, a gente agrada a Deus. Quando a gente não perdoa, a gente já sabe quem a gente está agradando. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. E o Gabriel também ministrou um cântico que fala, né? Uma centelha só, um grande fogo faz. E às vezes a falta de perdão
pode ser só essa centelha para grandes coisas acontecerem na sua vida, né? Se você perdoa, grandes coisas boas podem acontecer, grandes coisas boas podem vir. Uma amizade, o evangelho que você consegue levar até a pessoa. Agora, quando você não perdoa, também essa centelha, ela pode fazer um grande fogo, um grande estrago. Então, quem vai estar em vantagem, né? Vamos pensar, quando a gente estiver no nosso dia a dia, quem vai estar em vantagem? Será que estamos dando vantagem para Satanás? Ou será que estamos dando vantagem para o Espírito, para Deus, né? Para o nosso lado de buscar a santificação? Salmos 86, versículo 5, é o último texto, que diz: Pois tu, Senhor, é bom e perdoador, és rico em amor para com todos que te invocam. Esse é o nosso Deus, bom e perdoador. Ele é rico em amor, por isso que ele é perdoador. E que a gente possa aprender, né? Que a gente possa aprender também, cada vez mais, ser ricos em amor, para que a gente possa ser bom e perdoador como ele é, não por nossa força, não por mérito nosso, mas porque ele é na nossa vida, que a gente possa conseguir praticar o perdão no nosso dia a dia, né? Vamos fazer uma oração e que a gente, nesse momento, a gente possa entregar situações, pessoas que a gente talvez não tenha perdoado, ou situações, e pedir que Deus nos dê força, nos dê sabedoria para praticar o perdão no nosso dia a dia. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, como acabamos de falar, Pai, lendo e meditando na Tua palavra, que foi deixada para nos ajudar, nos auxiliar, nos confrontar, nos corrigir muitas vezes. E como acabamos de ler, Pai, o Senhor é rico em amor e por isso, Pai, o Senhor é bom e perdoador. Que possamos, Pai, aprender desse grande amor, que possamos aprender, Pai, desse perdão, primeiramente que o Senhor teve conosco, e também, Pai, que a gente possa praticar com o nosso próximo. Nem sempre é fácil, Pai. Reconhecemos que a luta, Pai, muitas vezes é grande, porque o nosso lado carnal, muitas vezes, Pai, quer falar mais alto, mas que possamos, Pai, através dessa palavra, aprender a perdoar, aprender, Pai, a pedir ajuda do Senhor para praticar isso, Deus. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, que oramos ao Senhor e te agradecemos por tudo. Amém.